Provérbios capítulo 3, verso 1 ao verso 10. Quem achou diz amém? Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler até lá. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida larga. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus que lhe dão nome. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isso será remédio para teu umbigo, e perfume para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os teus lagares. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. A palavra de Deus, irmãos. Amém. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A mesma palavra de Deus diz que assim como ela é o mel, ela também, irmãos, ela é espada. A Bíblia, irmãos, que é a palavra de Deus, conhecida por nós, o único meio do homem conhecer a Deus é pela Bíblia, não existe outro meio. Se alguém disser que não crê na Bíblia, ele não crê em Deus. O único meio do homem conhecer a Deus é através da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Esta palavra, irmãos, ela nos serve de vida, e essa mesma palavra ela nos serve de morte, né? É isso. Essa palavra, irmãos, ela é uma espada que corta. E bem-aventurado, irmãos, bem-aventurado é o homem que tem prazer, né? A Bíblia diz lá no Salmo 1 que bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Tem prazer na lei do Senhor. Nós vamos falar de duas gerações que existem na terra hoje. São só duas, não existe, né? Existe um meio termo aí que é né? Como diz a Bíblia, diz que há vasos de honra na casa de Deus e há vasos de desonra. Não é isso? Aqueles que são vasos de honra na casa de Deus, que querem ser vasos de honra, muitos são chamados, diz o Senhor Jesus, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, poucos, porém, escolhidos. E os escolhidos, eles amam a Deus. O maior mandamento, amar a Deus, amar seu irmão, tudo se resume nesses mandamentos. Aquele que ele é um escolhido de Deus, irmãos, ele ama a palavra de Deus. Ele ama as coisas de Deus. A Bíblia nos fala de dois tipos de pessoas que existem na terra. Lá em Deuteronômio 28, onde nós vemos ontem, né? Moisés subiu no monte com o povo. Sobre o monte ele lançou a bênção, sobre outro ele lançou a maldição. Existe na terra hoje um povo abençoado, entenda bem, e um povo amaldiçoado.
Existe um povo abençoado na terra e um povo amaldiçoado. No capítulo 1 do livro de Romanos, a Bíblia nos fala, irmão, de uma geração perversa. Paulo repete essa mesma geração lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. Paulo repete sobre essa geração. Uma geração que está debaixo da maldição de Deus. Uma geração que sabe que o que faz é para a morte. E mesmo assim faz. A Bíblia fala lá, são detratores, amantes de si mesmos, invejosos, soberbos, arrogantes, sem afeição natural. Não é isso? Infiéis nos contratos. Uma geração que vive debaixo de maldição. E aqui está a igreja do Senhor, nós como ministros da palavra de Deus, né? Temos que falar a verdade, temos que anunciar para a igreja, para o povo de Deus, para aqueles que nos ouvem, tanto na igreja como no mundo onde nós andamos, né? Temos que mostrar quem é Deus. O Senhor Jesus, irmãos, João Batista, Elias, os profetas, eles eram bem sinceros no que eles diziam. E nós temos que ser assim. Jesus dizia para aquela multidão que seguia ele: você me segue por causa do pão, por causa do alimento material. Chamava eles de geração adúltera, uma geração má. Jesus chamava os fariseus de raça de víbora, raça de serpentes. Jesus, ele era fiel na sua palavra. Ele é fiel na sua palavra. E nesta noite, na leitura que nós vemos, irmãos, ela fala de 8 bênçãos, irmãos. Está aqui no texto que nós lemos. 8 bênçãos que todo homem, todo ser humano, ele quer ter. Ele quer viver essas bênçãos. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, se você não tiver, eu vou ler. Provérbios capítulo 13, o verso 2 diz assim: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quem é que não quer viver bastante e ter paz? Tem um tipo de gente ignorante que diz assim: eu quero morrer cedo, mas é mentira. Isso aí é para receber aquele carinho, né? Pessoa falsa, né? Ninguém quer morrer cedo. Isso é mentira. Nós vemos, o ser humano vê alguém que morre moço, que morre jovem, que morre cedo. Nós não comentamos, nós não falamos, mas nós vemos como maldito. O que será que ele fez para morrer? É assim que os irmãos pensam, não? Se você não pensa assim, é porque você não sabe o que pensar. Mas geralmente quem, né? A Bíblia, uma das promessas que Deus fez aos patriarcas, quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Quem lê a Bíblia sabe, né? Uma das principais promessas que Deus fez a Abraão foi: eu te darei, aumentarei os teus anos de vida. Você morrerá em boa velhice, descansará com seus pais em boa velhice. Isso é promessa de bênçãos, irmãos. Morrer velho é bênção, morrer novo é maldição. Isso é a Bíblia, viu? Isso aqui não sou eu, não. Quem conhece a Bíblia sabe disso. Exceto quando você morre criança, né? Amém, né? Exatamente, nós vemos, né? São as lógicas da vida, né? Então, irmãos, todo mundo quer viver muitos anos. Todo mundo quer viver e ter paz. Quem não quer? Só que, para receber esses 2 princípios,
O verso 1 diz: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Para se viver bastante, ter vida e paz, vida longa e paz, irmãos, é necessário não esquecer da lei do Senhor e guardar os seus mandamentos. João disse lá na primeira epístola, né? Os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Existem preceitos de doutrinas aí que tornam as coisas de Deus pesadas, né? Mas são doutrinas, são preceitos, são, né, condutas humanas. Não são doutrinas bíblicas. Torna o servir a Deus pesado. Mas os mandamentos de Deus não são pesados. O amar não é pesado. Se bem que às vezes, como na leitura que nós lemos nesta noite, né, fala sobre confusão. Daniel, quando ele orou a Deus, ele disse assim: Senhor, a nós pertence a confusão de rosto. Né? A confusão, irmãos, ela muitas vezes nos faz não entender Deus. Sabe por quê? Por causa dos problemas, das lutas, das tribulações, que às vezes caem sobre nós. Então nós ficamos confundidos. As pessoas, Satanás usa as pessoas para nos confundir. Você que é servo de Deus, Satanás usa o marido, usa a esposa, usa o filho, usa a mãe, o pai, o irmão, usa você, me usa para tirar a paz de outro, se nós não vigiarmos. Então nesses momentos ficamos confundidos, Senhor. Mas na leitura que nós vemos que aquele que teme ao Senhor, o quê? Não será confundido. Romanos 5, verso 5 diz que a esperança, ela não traz confusão. Aquele que espera no Senhor, ele não se confunde. Vem, irmãos, às vezes na vida, vem ventos, vem tribulações que nos derrubam, nos jogam ao chão. Mas quando esperamos o Senhor, nós não somos confundidos. Nós sabemos em quem cremos. E é o Senhor quem nos faz estar em pé. Quem ama realmente a Jesus, irmãos, ele tem que ter o seu alvo de vida, é Jesus. Paulo disse: nós caminhamos olhando para o alvo, né? Que é Jesus. Então nós temos que amar Jesus, abraçar Jesus, porque tem momentos na nossa vida que as angústias são tantas que somente Jesus está conosco. Não temos ninguém com quem contar, mas Jesus, nós podemos contar com Ele, né? Então é Ele que nos ajuda nesses momentos. Então, se quiser ter anos de vida e paz, acrescentar, tem que o quê? Não se esquecer da lei e guardar o mandamento. Não se esquecer da lei do Senhor. Tem pessoa que nem conhece a lei do Senhor e vive aquela maldição, irmãos, que está lá em Romanos capítulo 1. Lá está escrito, irmãos, que é Deus quem entrega o homem a fazer aquelas coisas, viu? Quando o homem é rebelde diante de Deus, não se dobra a Deus, o próprio Deus entrega ele ao pecado para puni-lo. Irmão Daniel, não está falando besteira. Você não conhece a palavra de Deus. Está escrito lá em Romanos 1. Está lá. Até essa maldição que abrange a terra hoje, que é o homossexualismo, está escrito lá que é por causa da idolatria. Está escrito lá em Romanos 1. Está lá. É a palavra que diz. Nós não podemos mudar a palavra, né? Temos que aceitá-la como ela é. Não pôr ali um perfuminho, passar a mão por cima, não. Tem que ser assim. Você vai ser uma bênção. Irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Nós já falamos aqui há poucos dias e vamos repetir. Existem pessoas lá no inferno, irmãos, que estão esperando as bênçãos se cumprir na vida dele. Por quê? Porque recebeu o profecia de ser vitorioso, de ser abençoado e deixou de crer na palavra de Deus, começou a abraçar profecias. O 7º dom do Espírito, está lá em 1 Coríntios 12. Nós temos que ter o discernimento de Espírito. Não é isso? Está lá em 1 Coríntios 12, no verso 7, é o 7º dom do Espírito Santo.
se quiser. Agora veja bem, o segundo, o que as pessoas mais querem, o verso 4, acharás graça, a palavra graça é favor. Amém? O verso 4 de Provérbios 3 diz: e acharás graça, ou seja, favor e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Veja bem, você vai achar favor de Deus e dos homens. Amém? Isso que é maravilhoso. Você não só achará graça aos olhos de Deus, mas os homens também vão se agradar de ti. Né? Às vezes no trabalho ou em algum outro lugar aí acontecem coisas com a gente que era para a gente ser punido. E às vezes nós achamos graça aos olhos dos homens. Por quê? Porque somos bons? Não. Porque Deus está em nós. Mas para receber isso, o que tem que acontecer? Está aqui no verso 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Pescoço. No latim a palavra é coluna. Coluna, pescoço. É onde todo o teu corpo está firmado. Todo. Se você quebrar o pescoço, você morre. Né? Então todo o seu corpo ele está firmado aí. Porque é nesse espacinho aqui, irmãos, chamado pescoço, no latim coluna, que passa todos os recados que vêm do nosso corpo, do cérebro. Passa por aqui, pelo meio da coluna. Então nós temos que fazer o quê? A fidelidade e a benignidade tem que estar atada ao centro da nossa vida. Ao centro, a fidelidade, irmãos. O crente tem que ser fiel. Fiel a Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, fiel ao seu trabalho. Fiel aos que presidem sobre ele. A mulher fiel ao marido. O marido fiel à esposa. Os filhos fiéis aos pais. A fidelidade, irmãos, ela inclui, né, de nós sermos fiéis uns com os outros. Está lá nos malditos de Romanos capítulo 1, são infiéis uns com gratos. Está lá. E no último versículo está escrito assim: e são dignos de morte os que tais coisas fazem. O crente tem que ser fiel. Se ele quiser o quê? Achar graça e bom entendimento. Bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos do homem. O que é bom entendimento aos olhos de Deus? Existem coisas na nossa vida, irmãos, que só Deus entende. Se Deus não entender, nós vamos, aos olhos dos homens, muitas vezes nós somos vistos como pecadores por certas atitudes que tomamos. Mas se nós atarmos a benignidade e a fidelidade ao nosso pescoço, aos olhos de Deus, Deus vai entender, nós vamos achar bom entendimento e graça, favor. Mas temos que ter a benignidade. A palavra benignidade é misericórdia acima da lei, o significado dessa palavra. Misericórdia acima da lei. Para entender isso, irmãos, melhor, é aquilo que Jesus disse: se vocês fizerem só o que eu vos mando, né, vocês não vão fazer nada. Considere-se servo inútil se fizer só o que eu vos mando. Não foi isso que Jesus falou? Porque ele está falando da benignidade. Jesus falou assim: perdoar quantas vezes? Pedro disse 7. Ele disse: não, eu digo 70 vezes 7, 490 vezes. Se você perdoar somente isso, você é chamado pelo próprio Jesus de quê? Servo inútil. Aí, irmãos, é onde entra a benignidade, que é o perdão acima do mandamento. Guarda essa palavra, porque só vai ser abençoado que guarda. Maldito é o que não guarda. Se você não sabia, hoje você sabe. E é maldito o que não guarda, irmãos. Vai viver uma vida de maldição, uma vida sem paz, né?
Às vezes a pessoa tem um carro bom, tem uma casa boa, tem tudo de bom, e não tem paz, não tem vida, não tem felicidade, não consegue nada dar certo. Por quê? Porque ele não ouve, ele não aprende a palavra de Deus. Deus chamou ele, porém não escolheu. Porque ele não tem interesse pelas coisas de Deus. Não se interessa em conhecer a Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós vamos dar uma agilizada, nós vamos para o terceiro tópico aqui. Terceiro, né? Verso 8. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. A palavra de Deus aqui, ela está falando assim: se você ficar doente, Deus vai te curar e vai abençoar para que você não fique doente. Essas duas coisas estão falando no verso 8. Isso será remédio para o teu umbigo, curar a ferida, né? Aqui está falando isso. E medula para os teus ossos. Mas para você ter essas duas coisas, é necessário fazer o verso 5 até o 7. Confiar no Senhor, confia no Senhor, né? De todo o teu coração. Não te apoies ou te estribes no teu próprio entendimento. Tem crente apoiado no próprio entendimento. Estribar é apoiar. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não te apoie no que você pensa que é. Eu vejo assim, eu acho que é assim e é assim. Tem gente que diz: eu nasci assim e vou morrer assim. Amém. E vai ficar assim, né? Se não confiar em Jesus, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes. Nós vamos ver, nós não vamos ver porque não vai dar tempo. Mas aqui, na sequência do capítulo 3, se você quiser ler em casa, fala sobre a sabedoria e o entendimento. É duas coisas que nós temos que ter. Não apoiar no seu próprio entendimento, e sim confiar no Senhor, na palavra de Deus. O que Deus fala, irmãos, é verdade. Eu estou lendo um livro lá de um escritor americano, né? O Servo de Deus. Ele disse assim que nem tudo que o presidente dos Estados Unidos fala, as pessoas obedecem. Cada 100 leis que ele impõe, ou cada que ele, né? 5 ou 6 é obedecido. Vai a vigor. Mas quando Deus fala uma palavra, ela vai a vigor. Amém? Deus, ele é fiel. O presidente dos Estados Unidos, hoje considerado a maior nação da terra, nem tudo que ele fala é cumprido, é obedecido. Não tem poder para isso. Mas tem um que tem. Amém? Quando o Senhor Deus fala, né, ninguém pode falar que não. Quando ele diz uma palavra, ela se cumpre, irmãos. É por isso que aqui está nos exortando o quê? Confia no Senhor de quê? De todo o teu coração. Há poucos dias nós estudamos sobre o que é o coração. Se quisermos ser vitoriosos, nós temos que confiar no Senhor. Crer que a palavra de Deus é verdade, irmãos. Abraçar isso aqui, viver isso aqui. A Bíblia. Não brincar com Deus. Não brincar com Deus. A palavra de Deus, ela vem para nos exortar, para me exortar, exortar a você a confiar no Senhor de todo o coração. Deus é fiel para cumprir. Ainda ontem veio uma palavra aqui. Deus, ele deu 2 sonhos a José. Passou o que passou, o sonho se cumpriu. Por quê? Porque José confiou no Senhor. Amém? José é um símbolo, irmãos. Na simbologia, ele simboliza Jesus na Bíblia. Faraó lhe deu um nome, né? Salvador do mundo. Satenate Panem. Salvador do mundo.
ele foi considerado como o próprio Cristo. Se Deus não tivesse usado José, feito aquilo com José, até mesmo a promessa, nós estamos estudando aqui, nós vamos começar na próxima terça, sobre geração, degeneração e regeneração. São 3 coisas que acontecem na vida do homem, na terra, em tudo. Nós vamos começar a estudar sobre isso. Aconteceu uma geração com José, uma promessa. Aconteceu uma degeneração pelos seus irmãos. E aconteceu uma regeneração da parte de Deus. Por quê? Porque José confiou no Senhor. José nunca deixou de confiar no Senhor. Os irmãos podem ver que aonde ele foi pregado isso ontem. Aonde ele foi, ele confiava no Senhor. Passou pela maior sedução, tentação humana. Ele passou confiando no Senhor. Amém? E Deus honrou a José. Então, para você ter remédio para o teu umbigo, medula para os teus ossos, você tem que confiar inteiramente no Senhor. Até no momento daquela enfermidade que vem sobre a nossa vida. Vem aquela enfermidade, a Bíblia não fala, mas os irmãos acham que José não ficou doente? Tanta coisa acontecendo na vida dele. Eu não conheço um crente que hoje é um vaso que nunca teve depressão. A maioria já teve, isso que não teve, pode ter ainda. Nós estamos estudando a degeneração. A gente tem que estar preparado para esse momento. A degeneração ela acontece na vida de todo crente. Né? Só aí o crente vai ser apto para servir a Deus, quando vem a degeneração. Só aí. Senão ele é meninão. É aquele crente bebezinho que tem que estar mamando leite. Aquele que diz na palavra de Deus, você não pode comer mantimento sólido. Foi Tiago que escreveu, né? Você já era para estar comendo, né? Mantimento sólido, mas eu não posso dar para vocês. Não pode, tem que estar dando sempre leite, irmãos. Né? Mas o crente, quando ele passa pelo período da degeneração, que é o período onde Deus vai regenerá-lo, ele sai lá, nova criatura. E não são, a maioria que passa por esse período, irmãos, ele fica lá nesse período, ele não sai. Aquele ali é o poço de Jacó, de José para ele. Só que José foi tirado. Tem muito crente que fica lá. Ele sonhou, mas quando ele caiu no poço, na degeneração, ali morreram as esperanças dele, juntamente com ele. Se Deus não enviasse, através da fé de José, aquelas pessoas para tirar dali, os irmãos que aquilo ali aconteceu por coincidência, não era uma rota normal. Os irmãos que conhecem a história da Bíblia, não era uma rota habitual dos midianitas. Deus os enviou ali. Era um poço seco. Geralmente eles passavam por rotas, diz a história, onde os poços tinham água, porque era raro a água naquele lugar. E eles passaram pela rota onde tinha o poço seco. Isso não vem de Deus? Amém, os irmãos que estão entendendo isso sabem o que é a palavra de Deus. Deus, ele faz, irmão, sedento ir lá no poço seco para tirar você de lá. Se você confiar de todo o teu coração no Senhor. Amém? Agora existe o quarto. Verso 10. Essa é uma das bênçãos mais desejadas, né? E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. São duas bênçãos. Celeiro cheio é bênção do que você plantou. O mosto é vinho. Os irmãos sabem disso. É uma transformação do que você plantou. Os irmãos estão entendendo a palavra de Deus? Existe uma colheita e uma transformação. São duas coisas aqui. Você não planta vinho, você planta uva. É pela graça de Deus e pela sabedoria que Ele deu ao homem que a uva vira vinho. Não é? Uma das bebidas, né? Vamos dizer assim, na época da Bíblia, hoje é Coca-Cola, né? Na época da Bíblia era o vinho.
Então, irmãos, se falava de alegria, de uma transformação, Deus transformando. A Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. E nós já estudamos isso aqui na terça-feira. Deus, Ele pega aquilo que na nossa vida era para ser maldição e faz daquilo uma bênção. Até coisas que parecem que seria nosso fim, irmãos. É isso que está escrito aqui. É transformação, né? Transbordarão de mosto, se encherão o seu celeiro abundantemente. Mas para isso é necessário que, é uma coisa difícil agora o verso 9. É difícil. Esse aqui do verso 9 é uma das maiores provas da fé do crente. O crente ele é povo. O crente não, o homem. O crente principalmente, mas o homem. Nós de vez em quando ouvimos no rádio lá na firma, né? Quando alguém quer uma coisa, os encarregados gerais eles dizem assim: mexe no bolso dele que ele vai sentir. Os irmãos já ouviram isso no rádio, né? Mexe no bolso dele que ele vai sentir. Ou seja, dá uns 3 dias de gancho para ele aí, né? Eles falam assim, que ele vai sentir. Quando se toca no bolso é que se vê a fé do crente. Esse é o tópico, irmão, o último dos tópicos aqui. Se você quiser ter os seus celeiros abundantes, não estou falando aqui de ficar rico, nem a Bíblia está. Vê o verso 14 e 15 para você ver. Melhor, verso 14, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata. A sua renda é melhor do que o ouro mais fino. Está falando de salário de renda. Está falando de riqueza com R$1.000, com 100. O que está falando aqui? É você ter prazer em comer ali um arrozinho com ovo, mas comer cheio de prazer, cheio de vida. Sabe por quê? Porque você contribuiu na casa do Senhor. Agora, quando o crente não faz isso, irmãos, ele põe a comida no prato, o alimento, às vezes não tem a mistura que ele quer, que nós queremos. Se ele não fez isso que está aqui no verso 9, ele já logo reclama. Não vai, não desce, não consigo comer isso, né? E começa com essas coisas, né? Jesus disse assim que, para Pedro, que ele daria 100 vezes mais nessa terra aos que seguem a ele, e por fim a vida eterna. E nós vemos a vida dele, que se bem que eles eram pescadores, mas pelo menos um barco eles tinham. E não vemos no fim da história deles que eles tiveram 100 barcos. Ninguém soube que Pedro morreu com 100 barcos. Pelo menos 50, porque era ele e André sócio, né? Então, irmãos, não é isso que Jesus quis dizer. A pessoa que serve a Deus e contribui na obra de Deus, ele é feliz. Deus lhe dá uma felicidade com a sua roupa que ele tem, mesmo que ele tenha uma troca. Os irmãos vão ver ele cada dia. Isso é por fé que eu vou falar aqui. E quem tem fé vive isso. Quem não tem, vive a lógica. E para viver a lógica é difícil. Você tem que ter dinheiro para cumprir isso que eu vou falar aqui. E nós não temos dinheiro para isso. A roupinha sua simples e humilde, irmãos, Deus faz ela parecer bonita. Às vezes nem você vê ela tão bonita quanto o irmão vê. As pessoas veem. O irmão talvez não vê, porque ele já tem o olho espiritual, ele já vê, né? Diferente. Mas o ímpio vê, viu? O irmão é cheio de ver diferente, né? Ele já tem o olho do Espírito Santo, então ele já consegue ver como Superman. Mas nós estamos falando aqui, irmãos, de coisas espirituais. Quem vive por fé, não quem vive aquela vida medíocre, como foi dito ontem. Para deixar a mediocridade. O que é ser medíocre? É não aceitar a verdade. Querer as coisas diferentes. Não foi esse um dos tópicos que foi lido ontem aqui? A mediocridade. Crente medíocre não entende a verdade, não sabe o que é a verdade, não conhece a verdade, não quer conhecer a verdade. Quer viver a lógica da vida. A lógica da vida é simples. Você tem que ter estudo, tem que ter dinheiro, tem que ser bonito, tem que ter aparência. Essa é a lógica da vida.
A lógica da fé é diferente. As pessoas te admiram porque Deus está na tua vida. Amém? Na tua veste. Você come com prazer o seu arrozinho com ovo ali. Melhor do que o ímpio come a sua carne ali. E se Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Mas para isso é necessário o quê? O cumprimento do verso 9. Honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. Diz o meu operário. Exatamente. Tem que ter, né? E para ter a saúde é necessário o quê? Isso. E para se ter a saúde é necessário o quê? Está lá no verso 5 ao 7. Confiar no Senhor de todo o teu coração. Não se estribar no próprio entendimento. Lá você vai ter saúde. Agora aqui você vai ter saúde, né? É isso que o irmão está dizendo. E além da saúde, as bênçãos de Deus. Né? São as coisas mais desejáveis. Vida longa, paz, saúde. Né? Isso. E por fim, coisas boas. Né? Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos com essa palavra. Mas veja bem, hein? Olha o verso 11 antes de fechar sua Bíblia. Não vai fechando assim não. Vê o 11. Depois você fecha. Se você não tem Bíblia, eu vou ler. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor e nem te enojes da sua repreensão. Amém? Quem pode dizer amém para essa palavra? Amém. Quem recebeu ela, seja abençoado por Deus em nome de Jesus. Amém.